Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos ver o conteúdo referente à nossa aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre fórmulas para cálculos de áreas e volumes dos navios, né? Dentro desse conteúdo, a gente estuda primeiro a fórmula do trapézio, conhecida como fórmula trapezoidal, e depois fórmulas de Simpson. Nesse conteúdo, a gente vai focar não em aprender apenas as fórmulas, né, mas como aplicá-las dentro da área naval. Esse é o nosso interesse, né? Então, como a gente chega nas fórmulas matematicamente, tem vários vídeos aí no YouTube, mas não é o nosso interesse. Nosso interesse é como resolver problemas, principalmente relacionados a chapeamento, em função dessas fórmulas, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês a primeira delas. Bom, os métodos mais usados são fórmula do trapézio e as fórmulas de Simpson. Na fórmula do trapézio, é uma fórmula super simples, que isso vocês já viram em geometria a vida inteira na escola, né? A fórmula do trapézio, ela considera, para você descobrir a área, você precisa saber da soma das bases, no caso, base maior e base menor, dividido por 2 vezes a distância. Lembrando, gente, que a gente vai ver essas fórmulas para a gente definir cálculo de área, assim como cálculo de volume, tá? Sabendo a área, você sabe o volume. Então, vamos focar nessas da área, porque as do volume são exatamente a mesma coisa. Você precisa primeiro definir a área para depois você descobrir o volume. Então, sabendo das áreas, vocês já vão saber aplicar as do volume, tá bom? Então, nessa primeira fórmula do trapézio, que é a mais simples delas todas, vamos imaginar aqui onde a gente tenha y1 até y6. A gente vai chamar esses y de ordenadas, tá? Então, a gente tem aqui, entre essas ordenadas, de y1 até y6, cada uma delas é dividida por uma distância, tá? E eu quero justamente descobrir quanto que é essa área total. Então, vou ter várias areazinhas para poder descobrir a minha área total. Então, imagina assim, numa embarcação aqui, por exemplo, a gente caminhando, ó, como se fosse isso aqui, ó, aquela figura, tá? É exatamente isso aqui. Volta aqui. Então, imagine que isso aqui fosse anteparas da embarcação. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e depois vai acontecer a mesma coisa, diminuindo isso aqui, essa figura, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, para saber qual a fórmula que a gente vai aplicar para a gente determinar a área daquela figura, é saber quantas ordenadas a gente tem. Então, aqui eu tenho uma figura com 6 ordenadas, e em função de eu ter 6 ordenadas, eu consigo aplicar a área do trapézio, onde eu digo que a área do trapézio é a soma de cada ordenada dividido por 2 vezes a distância. É a média, né? Uma mais outra dividido por 2 vezes a distância, tá? Então, essa é a mais simples de todas. É a fórmula do trapézio. Então, assim, se eu pegar cada areazinha daquela ali, gente, olha, cada umazinha dessa aqui, eu vou ter y1 mais y2 vezes d dividido por 2. y2 mais y3 vezes d dividido por 2. y3, y4 mais y4 dividido por d vezes 2, sucessivamente. Quando eu fizer isso, para eu saber a área total, o que eu vou ter que fazer? O somatório de cada uma dessas áreas. Resumidamente, quando eu faço todos esses somatórios, aí vocês fiquem à vontade da forma que vocês acharem melhor, tá? Mas eu vou ter exatamente essa fórmula aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com essa aqui, gente. Ó, D sobre 2, que multiplica y mais 1, y1, mais 2 vezes y2, mais 2 vezes y3, mais 2 vezes y4, mais 2 vezes y5, mais y6. Então, eu gosto de trabalhar com essa. Dá no mesmo que essa aqui, D, que multiplica y mais 1, mais y6 sobre 2, mais y2, mais y3, exatamente a mesma coisa. Se eu tenho n ordenadas, eu tenho que D, substituindo aqui y mais 1, mais y vezes n,
sobre 2, sucessivamente, até chegar em yn menos 1. Então, para mim, eu gosto de trabalhar com essa aqui. E aí, como é que eu faço? A gente vai ver isso nos exercícios, tá? Eu vou passar para vocês, mas como é que eu faço? Geralmente eu faço uma tabelinha. Eu vou botando y1, um embaixo do outro, y2, y3, y4, até chegar no número das minhas ordenadas. E vou colocando o valor de cada uma delas ali. E aí, pego a fórmula e já vou substituindo direto na fórmula. Para mim, é a forma mais simples de fazer isso, tá? Eu vou apresentar para vocês todas as fórmulas e depois eu vou colocar os exercícios. E eu vou deixar que vocês façam sem as soluções, justamente para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça e tentarem resolver, tá? Após isso, sei lá, vou dar uns 2 dias e aí eu libero o gabarito com as resoluções, tá bom? Então, essa é a fórmula do trapézio, a fórmula mais simples, se aplica perfeitamente quando eu tenho 6 ordenadas. É muito importante vocês se atentarem, prestarem atenção na questão do número de ordenadas, porque elas vão definir qual a fórmula utilizada, tá? Então, vamos falar das fórmulas de Simpson. A gente tem a primeira regra de Simpson, a segunda regra de Simpson e a terceira regra de Simpson. A primeira fórmula de Simpson, ela procede da seguinte forma. Primeiro, a gente traça as ordenadas, né, que são as perpendiculares, de um y1 até y7, dentro do eixo AB, como a gente tinha aqui nessa figura. Da mesma forma, tá? Essas perpendiculares a gente chama de ordenadas e elas vão sempre guardar uma mesma distância entre elas. Então, a distância entre cada ordenada é sempre a mesma, da mesma forma que na regra do trapézio. A distância entre essas ordenadas, a gente chama isso, gente, de intervalo comum, tá? Só para vocês ficarem atentos aos termos. Pode ser chamado de intervalo comum e não distância entre as ordenadas. Então, fique atento aos termos. E o índice de erro depende do espaço entre a ordenada e a curvatura do lado. Então, o erro ele vai ser proporcional referente a essa ordenada aqui, entre elas, e a essa curvatura. Então, a gente tem que minimizar o erro, tá? Vamos ver aqui na prática. O que fala a propriedade da primeira fórmula de Simpson, da primeira regra de Simpson? A área entre 3 ordenadas, então aqui ele não considera 2, ele considera 3 ordenadas consecutivas, então uma após a outra, tá? Quaisquer, é igual à soma das ordenadas extremas, então considerei aqui 3 ordenadas, então eu considero a soma das ordenadas extremas, então no caso y1, y3, mais 4 vezes a ordenada média, multiplicada por 1/3 do intervalo comum. Essa fórmula ela é aplicada somente com número ímpar de ordenadas. Professora, então serviria para o primeiro exemplo? Não, porque ali eram 6 ordenadas, não 7. Então, a primeira fórmula de Simpson só pode ser utilizada quando a gente tem um número ímpar de ordenadas, tá? Então, vamos lá. Ah, mas eu posso aplicar a 6 aqui na 7? Vamos ver mais à frente isso. A 6, perdão, a fórmula do trapézio nessa? Vamos ver, tá? Então, eu sei que essa eu não posso aplicar na anterior, mas a anterior, dependendo da situação, eu posso aplicar nessa. Então, para eu calcular cada área dessas, né, para essa figura aqui, eu teria a 1, a 2 e a 3. Então, quem seria meu A1? O que ele fala, ó, somatório da primeira, mais 4 vezes a ordenada do meio, mais a terceira ordenada, tudo isso vezes 1/3 da distância, ou seja, y1 mais 4y2 mais y3 sobre 3, uma vez que eu tenho 3 ordenados. Ah, vou fazer a mesma coisa a partir do y3, beleza. y3 mais 4 vezes y4 mais y5 sobre 3, vezes 1/3, no caso. E a última área, o A3, y5 mais 4 vezes y6 mais y7 vezes 1/3. Então, quando eu somo essa galera toda, se vocês fizerem essa soma aí, quero saber minha área total, A1 mais A2 mais A3, eu vou chegar nisso aqui. D sobre 3, que multiplica y1 mais 4 vezes y2
mais 2 vezes y3, mais 4 vezes y4, mais 2 vezes y5, mais 4 vezes y6, mais y7. Então, se vocês somarem isso tudo aqui, até para perceber logo, né, gente? Olha aqui, ó, y3 mais y3, é lógico que vai dar 2y3, né? y5 mais y5, é óbvio que vai dar 2y5, tá? Então, se somarem isso aqui, vocês vão chegar nessa fórmula. Então, essa daqui representa a primeira regra de Simpson e é aplicada para quando a gente tem um número ímpar de ordenadas. Como eu disse, eu vou apresentar todas as fórmulas para depois vocês quebrarem a cabeça nos exercícios, tá certo? Até porque dessa forma aqui não tem como eu apresentar os exercícios para vocês. Então, prefiro que seja dessa maneira aqui. Vamos falar, então, agora da segunda fórmula de Simpson. Segunda regra de Simpson. A segunda fórmula de Simpson, ela considera a área entre 4 ordenadas, então a gente considera 4 ordenadas consecutivas, sendo igual à soma das ordenadas extremas, então considero aqui, por exemplo, y1, y4, mais 3 vezes cada ordenada mediana multiplicada por 3/8 do intervalo comum. Pô, professora, mas como que chega nessa forma? Bom, aí a gente tem que ir em cálculo numérico, na aula de matemática, fazer a integração disso para chegar nessa fórmula. Aqui a gente está pulando essa etapa, porque nossa aula não é uma aula de cálculo numérico, para a gente não interessa, a gente só precisa saber como que é essa fórmula direcionada para cada tipo de exercício que a gente vai precisar aplicar, tá bem? Então, aqui a gente foca o quê? No número de ordenadas para saber qual a fórmula que a gente vai aplicar, tá? Lembrando que essas fórmulas vieram de uma integração, de um cálculo numérico. Se vocês tiverem interesse em ver, vocês me falam que depois eu boto os vídeos para vocês assistirem. Mas é uma aula só de cálculo numérico e a gente não precisa saber o desenvolvimento da fórmula para poder aplicá-la, tá? Né? Curso de construção naval, não de engenharia. 7 ordenadas. Quando o número de ordenadas for 4, se eu tiver um número par de 3 mais 1, então, nesse caso aqui, 7 ordenadas, atende, porque 3 vezes 2, 6 mais 1. Então, múltiplo de 3 mais 1. Quando a superfície contrária se deseja múltiplos de 3. Então, quando eu tenho a área que eu desejo calcular, dividida em subseções múltiplos de 3. Então, na prática, gente, essa informação aqui é super importante, e se vocês gravarem essa daqui, se aplica a essa daqui também. Então, como que vai ser a área total? Eu também gosto de trabalhar com essa daqui, tá? Se a gente aplicar tudo isso que foi dito aqui, a área entre 4 ordenadas consecutivas é igual à soma das ordenadas extremas, então, y1 mais y4. 3 vezes cada ordenada mais 3y3 multiplicado sobre o y2 mais 3y3 mais 2y mais 3y6 mais y7. Ou seja, no caso ali, eu teria 2 áreas a serem calculadas, onde eu somando essas duas, eu chegaria nisso aqui, de acordo com o que foi dito. Com o que foi definido aqui. Preste atenção. Fórmulas e como elas podem ser aplicadas, que isso é que vai definir a resolução do exercício. E ordenadas, e você necessita calcular apenas a área de uma delas. Então, cuidado com essa fórmula, tá? Porque você só tem 3 ordenadas e você só quer saber uma delas. Então, o seu enunciado, ele fala, a área entre 2 ordenadas consecutivas é igual
a 5 vezes a primeira ordenada, mais 8 vezes a ordenada média, menos a ordenada externa, multiplicada por 1/12 do intervalo comum. Na prática, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Uma, duas, 3 ordenadas, 2 áreas apenas, o que ele fala? Menos a ordenada mais externa. Tudo isso multiplicado pela ordenada, eu considero a mais externa, então seria essa aqui, 5Z, mais 8 vezes a ordenada do meio, menos aí o contrário, a minha ordenada mais externa. Então, eu faço daqui para cá e depois daqui para cá, tá bom, pessoal? Então, eu somando todas essas áreas aí, eu chego resumidamente nessa fórmula aqui, ó, D sobre 3, que fórmula é a primeira fórmula de simples para o cálculo da área total dividida por 3. Então, ela é exatamente a primeira, só para o cálculo da área total dividida por 3 ordenadas. Porque aqui eu só vou apresentar 3 ordenadas. A gente também vai ver um exercício específico para esse tipo de fórmula, tá? Bem, vocês sabendo essas 4 fórmulas, né? Fórmula do trapézio, primeira fórmula de Simpson, segunda fórmula de Simpson, terceira fórmula de Simpson, dos volumes. As fórmulas dos volumes, basta você usar as 3 fórmulas de Simpson, tá? Simpson, fazendo o quê? Substituindo A por V de volume, né? A de área por V de volume. E as consecutivas ordenadas, que antes se chamavam Y1, Y2, Y3, elas passam a ser as consecutivas áreas, A1, A2, A3, apresentando, então, o que era Y1, o que era ordenada, passa a ser as áreas que eu já calculei anteriormente. Então, eu posso exercícios que eu já dei as áreas, ou exercícios que vocês precisam determinar as áreas através das figuras geométricas e daí determinar os volumes. Então, aqui, por exemplo, o volume que eu desejo calcular, a área das seções paralelas equidistantes, né? E a medida da equidistância dessas áreas. Então, para a primeira fórmula de Simpson, segundo e terceiro, olha só. V1 vai ser o quê? Só substituir D sobre 3, A1 mais 4, A2 mais 2, Simpson. V1 para minha segunda fórmula, ou 8, substituir as ordenadas pelas áreas. Então, ao invés de ser Y1, ficou A1 mais 3A2, mais 3A3, mais 2A4, e por aí sucessivamente. E a minha terceira fórmula de Simpson, também substituindo as ordenadas D sobre 2A3. Ou seja, sabendo as 3 fórmulas de Simpson, as 3 regras de Simpson para áreas, eu vou saber dos volumes. Mas primeiro, então, a gente vai fazer exercícios de áreas e depois de volumes, ok, pessoal? Então, aqui, ó, a diferença é que ao invés de eu ter ordenadas aqui, eu passo a ter as áreas, tá certo? As áreas das seções paralelas equidistantes, tá? Então, pessoal. Então, galera, eu vou finalizar essa apresentação, tá? E vou adicionar os exercícios para que vocês façam. Eu quero que vocês tentem fazer, aplicando as fórmulas, estudando as fórmulas, tá? E aí, hoje é terça-feira, eu vou dar 2 dias. Não, vou fazer o seguinte, vou deixar por essa semana, tá? E aí, na terça-feira, a gente bate um papo ao vivo e tira as dúvidas e eu disponibilizo no final de semana para vocês as fórmulas, os exercícios resolvidos, para que vocês verifiquem se está
ao vivo com vocês. Eu ainda não corrigi as provas, tá? Eu vou corrigir, porque eu estou com 2 casos de Covid aqui em casa, e eu tive que dispensar minha funcionária, e eu só consegui horário para hoje, para eu fazer exame em mim e no meu outro filho. Então, não vou poder estar presente no horário. Então, vou estar liberando a resolução da lista, e aí na terça-feira que vem a gente se encontra para o nosso bate-papo, para tirar dúvida, para a gente se ver e falar prova, falar sobre tudo. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês todos. Fiquem com Deus.